palavra de Deus é esse instrumento poderoso que nos leva a essa conversão, a essa mudança de vida que se dá dia após dia. O nosso estudo de hoje está no livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículos de 12 a 29. E é assim, buscando essa conversão que se dá dia após dia, que está começando a Bíblia no meu dia a dia. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, hein? Caderno, Bíblia, a minha canetinha aqui, 4 cores, e usa a régua. Você usa a régua? Faça do seu jeito o seu estudo, tá bom? A gente tem os padrões aqui, os padrão de cores, mas você que determina aí a cor, o seu estudo ele é bem livre, tá bom? Então vamos começar. Versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: assim fala o que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde moras, é onde está o trono de Satanás. Mas tu conservas o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Contudo, tenho algumas coisas contra ti. Tens no teu meio adeptos da doutrina de Balaão. Este ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, isto é, prostituir-se e comer carne sacrificada aos ídolos. Do mesmo modo, tu admites também adeptos da doutrina dos nicolaítas. Aqui no versículo 15, eu quero só fazer uma pausa, já perguntar ao nosso professor Denis Duarte, esclarece para nós aqui, Denis, porque já não é a primeira vez. Eu lembro que numa outra passagem no estudo anterior, falava também dessa doutrina dos nicolaítas, essa prática deles. Então, explica para nós do que se trata essa doutrina dos nicolaítas, da qual está nos advertindo aqui João, por que ela é tão perigosa, né? Porque ele repreende, chamando a atenção sobre isso. Então, explica para nós do que se trata essa doutrina dos nicolaítas. Quem são, afinal, esses nicolaítas? Nome interessante, né? Mas esse nome é porque eles vêm de Nicolau. Nós vamos entender direitinho como é que funciona isso. Primeiro é preciso compreender que o autor do texto nos indica que haviam grupos de hereges na comunidade cristã. Grupos que ensinavam coisas diferentes da doutrina do cristianismo. E isso não pode acontecer. Ele destaca 2 grupos. O primeiro é o grupo dos seguidores de Balaão. Ele chega ao ponto de dizer uma coisa forte, que esse grupo ensinava imundícies. O outro grupo é justamente o dos nicolaítas. Esse grupo, ao que tudo indica, ensinava coisas parecidas com os seguidores de Balaão. Então também imundícios, heresias. Bom, mas de onde vêm esses nicolaítas? Os comentaristas mais antigos dizem que os nicolaítas vêm de um certo Nicolau, que aparece lá no Atos dos Apóstolos, um Nicolau que se converteu ao cristianismo, se tornou inclusive diácono, e eles supõem que ele tenha saído do caminho do Cristo e aí formado um grupo herético. Já os comentaristas mais modernos não entendem dessa forma. Eles acreditam que não há indícios concretos de que isso tenha acontecido, que esse Nicolau seria algum outro Nicolau. Para nós, na verdade, não importa tanto se esse Nicolau é ou não é o do Atos dos Apóstolos. O que importa é que o autor do texto sagrado está nos indicando o seguinte: havia um dado Nicolau, ele tinha um grupo de seguidores e eles ensinavam falsas doutrinas. Fujam dessas falsas doutrinas. Esse alerta serve para todos nós. Nós precisamos fugir das falsas doutrinas. Nós precisamos conhecer os ensinamentos da igreja. Nós precisamos crer nos ensinamentos da igreja. E nós precisamos viver
os ensinamentos da igreja. Igreja esta fundada e sustentada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, aprendemos, né? É bom saber, eu pelo menos não sabia, você sabia, né? Então já aprendemos agora do que se trata essa doutrina dos nicolaítas. Essa é a beleza da palavra de Deus. Sempre vamos tirando essa novidade do Espírito, né? Aprendendo sempre coisas novas. A nossa vida é um constante aprendizado. Então vamos prosseguir? Versículo 16. Converte-te, portanto, senão virei a ti depressa e lhes farei guerra com a espada que sai da minha boca. Aqui no versículo 16 já encontramos essa ordem, né? Converte-te, portanto. É uma ordem até com alerta, né? Senão virei a ti depressa e lhes farei guerra com a espada que sai de minha boca. Olha aí a ordem de Deus, converte-te. Anota aqui com a cor vermelha, é o padrão que a gente segue aqui no programa. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece a não ser quem a recebe. Aqui, versículo 17, temos também essa promessa de Deus ao vencedor. Então, anota aqui com a cor verde. Promessa de Deus, versículo 17, ao vencedor lhe darei essa pedrinha branca, na qual está escrito um nome novo. Recebemos esse nome novo, essa nova identidade, que somos filhos e filhas de Deus. Versículo 18, ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve, assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Eu conheço a tua conduta, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança e as tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início. Bonito isso, me tocou o coração. Versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Eu lhe dei prazo para se converter, mas ela não quer converter-se de sua prostituição. Vou prostrá-la de cama e lançar numa grande tribulação os que se prostituem com ela, se não se converterem de sua conduta. Versículo 23. Farei morrer os seus filhos, e então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações, e que vou retribuir a cada um de vós conforme a sua conduta. Aqui no versículo 23, na segunda parte aqui do versículo 23, nós temos um princípio eterno, que eu anoto aqui com a cor azul, né? Jesus dizendo aqui, olha, a igreja de Tiatira, eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações. Deus nos conhece por dentro e Ele retribui a cada um conforme a sua conduta. Isso não muda, meus irmãos, isso é muito sério. Vamos refletir sobre isso. Versículo 24. A vós, porém, os outros em Tiatira, que não seguis essa doutrina e não quisestes conhecer as profundezas de Satanás, como dizem, não vos imponho outra obrigação. Versículo 25. Mas segurai bem o que tendes, até que eu venha. Versículo 25, temos uma ordem. E que ordem, né? E que ordem? Segurar firme o que tendes, até que eu venha. Ele está voltando. Canção nova existe para isso, para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. E Ele está vindo e nós temos que cuidar daquilo que Deus nos confiou. Se agarrar com unhas e dentes, podemos dizer assim, a palavra de Deus. Segura bem o que tendes, até que eu venha. Versículo 26, e ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e elas se quebrarão como vaso de argila. Pois, como recebi do meu Pai este poder, darei ao vencedor a estrela da manhã. Do versículos 26 a 28, temos uma sequência de promessas. Olha só que promessas maravilhosas. Ao vencedor, ao que guardar até o fim. Temos que perseverar até o fim, viu, meu irmão? Ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Vai governá-las com cetro de ferro. São as promessas de Deus para nós. Versículo 28. Pois assim como recebi do meu Pai este poder, darei ao vencedor, ou seja, a mim e a você, a estrela da manhã. Que glória, que graça. E por fim, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma ordem. Concluímos esse capítulo 2 com esta ordem. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça a voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas diz também ao meu e ao teu coração. O que o Senhor está
nos falando hoje, o Senhor está me falando muitas coisas. O que Deus está falando no seu coração? No meu coração aqui, me chamou a atenção assim duas coisas. Esse versículo 25, né? Segurai bem o que tendes até que eu venha. Mas me tocou muito também esse versículo 19. Eu conheço a tua conduta, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança e as tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início. Olha só, Deus conhece a nossa luta. Isso me tocou o coração, né? Aquilo que a gente já produziu, podemos dizer assim, aquilo que a gente já ofertou, apresentou para Deus, já produziu de evangelização lá no início, mas aquilo que a gente tem hoje para Deus, que oferece para Deus hoje, Ele está vendo. Eu conheço. Esse eu conheço me tocou muito o coração. Eu conheço o teu coração, a tua fidelidade, a tua constância. Deus não conhece apenas nossas misérias, não. Deus não conhece só as misérias do Alexandre, as fraquezas dele, mas Deus conhece também a perseverança do Alexandre, a conduta, a fidelidade, o amor, o serviço. Deus conhece. Vou escrever aqui, Deus me conhece. E conhece as minhas lutas. Deus me conhece e conhece as minhas lutas. Minha perseverança. Meu serviço a Ele. Ele conhece todas as coisas. Que bom saber disso, que Deus conhece as minhas lutas. E esse conhecimento de Deus que tem para mim, como que eu vou colocar em prática isso hoje, né? Eu vou ficar aqui pensando como eu vou colocar em prática. E você, o que Deus está falando no seu coração? Hein, meu irmão? Então anota aí como você vai colocar em prática. Leia mais uma vez, eu vou ficar aqui anotando, tá bom? Fazer as minhas anotações e você faça as suas aí. Me despeço de você, até o nosso próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. Que Deus te abençoe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!